Nos últimos tempos, tem sido notório pelo mundo todo diversos fenômenos em destaque para guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Na verdade, são fenômenos que deixam todo mundo em pânico, procurando uma explicação convincente, não sendo suficiente por parte da ciência. Afinal de contas, que fenômenos são esses? Muitos não têm tido uma explicação clara, mas para os cristãos, uma prova clara do cumprimento das palavras de Jesus na Bíblia sobre a sua vinda e sobre como seria a sua vinda neste fim dos tempos. Meu nome é Shabana Aleixo e neste tema irei vos falar do coronavírus versus fins dos tempos. Na verdade, são atos muito mais do que claros quando analisamos as escrituras bíblicas. A Bíblia deixa bem claro quais são os fenômenos que iriam caracterizar a vinda de Jesus. E para tal, nós tivemos que ir até a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega de Boane, conversar com o pastor Reginaldo, que de forma minuciosa convida-nos a refletir sobre as escrituras bíblicas, exatamente no livro de Mateus, sobre quais é que seriam os sinais da vinda de Jesus e o que havia de acontecer para que não ficássemos alarmados. Temos momentos muito agitados. Em quase todos os órgãos de informação ouvimos falar de coronavírus, Covid-19, e isso gera algum susto em muitos habitantes da Terra. Talvez seja conveniente refletirmos um pouco sobre o que as Escrituras falam sobre pestes. Esta peste foi classificada como uma pandemia, mas não deixa de ser uma peste. Em Mateus capítulo 24, Jesus faz a referência a vários sinais que irão simbolizar a sua vinda. Sinais que já desde há décadas vêm sendo registrados, como tremores de terra, como fomes, pestes, guerras, rumores de guerra. Pestes fazem parte dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Além deste fenômeno de peste que a humanidade está a viver agora, podemos registrar tantos outros fenômenos que conjuntamente nos levam a refletir seriamente sobre o futuro próximo da humanidade. A humanidade está prestes a viver momentos caóticos. É claro, achamos que é um caos. O que acontece na China, o que acontece na Itália, o que acontece em vários outros pontos do mundo. Mas tudo isto é sinal do regresso do Filho de Deus. É sinal do regresso do Senhor Jesus, conforme Ele prometeu, dizendo que subia para o Pai, mas voltaria para levar a sua igreja. Jesus foi categórico ao dizer que assim como se vivia nos tempos de Noé, seria também a sua vinda. As pessoas um pouco antes de Noé comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. As pessoas pecavam, o pecado tinha subido ao ponto de Deus dizer: arrependo-me de ter feito o homem. Como explicação de alguns fenômenos, o pastor Reginaldo vai longe ainda, dizendo que a humanidade foi longe demais. O pecado multiplicou-se de tal forma que parece mesmo que estes sinais vêm comprovar aquela que é a vinda de Jesus, citando alguns nomes bíblicos e até alguns versículos. Hoje, se você observar em nossa volta, há de perceber que a humanidade se tem deteriorado bastante. Alguns valores morais que as sociedades rejeitavam no passado, hoje aceitam-nas com muita naturalidade. É comum você ver alguém na televisão nu ou seminu. As pessoas perderam, inclusive, um pouco aquela vergonha natural que as sociedades antigas nos ensinaram, nos transmitiram. O pecado alcançou níveis insuportáveis. Certos governos acabaram cedendo, deixando que homem se casasse com homem, mulher se casa com mulher. É o cúmulo. Mas tudo isso
sabemos pelas Escrituras que é o sinal do fim. O amor de muitas pessoas se tem esfriado por causa deste crescimento desenfreado do pecado. Em nossa volta, assistimos o desenvolvimento tecnológico, científico, de forma estrondosa. Olha, Daniel capítulo 12, em Daniel capítulo 12, Deus falando a este profeta, ordena ele para que insere a profecia, porque tudo apontava para o fim, e quando o fim se aproximasse, certamente a ciência se multiplicaria. Hoje todos sabem o quanto a ciência se tem desenvolvido. É claro que a ciência ainda não consegue responder a algumas inquietações do ser humano, mas cada dia nós assistimos um crescimento extraordinário. Jesus está voltando. Convém se preparar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas são também palavras de conforto para nós cristãos, sobre como devemos nos proteger. Afinal de contas, este versículo deixa bem claro que todo aquele que confia em Deus, nenhuma peste irá lhe causar algo mal. Porém, é necessário que haja confiança. Estas são as últimas palavras do pastor Reginaldo sobre aquela que é a sua dissertação. Em relação ao coronavírus, olha, aquele que é crente sabe que tem uma proteção tremenda da parte de Deus. Lendo Salmos 91, por exemplo, vai perceber quanto Deus nos deixa seguros. Ele promete que nenhuma peste perniciosa nos alcançará, que Ele vai nos guardar do mal. Não só essa passagem, tantas outras passagens. Jesus, por exemplo, dirigindo-se aos seus discípulos, os que seguem Jesus, né? Os que aprendem dele. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Diz, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E diz mais, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, até a consumação dos séculos. E a consumação está bem próxima. É claro que você tem promessa como crente de estar protegido. Mas lembre-se daquela conversa entre Jesus e Satanás. O diabo ordena ao Senhor Jesus para se atirar do topo da casa, do templo, para o chão, fazendo referência a uma passagem, a 2 versículos de Salmos 91. Aos teus anjos darei ordem, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra. Lembra-se qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então siga as recomendações do pessoal da saúde, lave as mãos, mantenha aquela distância mínima recomendada de uma pessoa para outra, siga toda a recomendação dada que é dada pela Organização Mundial da Saúde, pelos governos. É muito importante isso. Mas não se esqueça que você tem uma proteção tremenda. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Você pode lavar as mãos, seguir à risca todos os cuidados e ficar contaminado. Daí que a melhor coisa é confiar no Senhor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Você pode ter um muro bem vedado, com todo o sistema de segurança no lugar. Você pode ter cães terríveis. Você pode ter até agentes de segurança proteger a sua casa. Mas mesmo assim o ladrão entra. Nada melhor que confiar no Senhor. Então confie no Senhor. Espere no Senhor. Refugie-se no Deus de Israel. Porque Ele, sim, é a solução. Muito obrigado. Eu acredito
e espero que tu também acredites, pois na verdade as Escrituras são claras sobre aqueles que serão os filhos dos tempos. A cada dia presenciamos um fenômeno diferente um do outro, mas todos eles previstos na Bíblia, o que não deixa surpresa nenhuma para alguém. Não temer, ter confiança em Deus são os alicerces necessários para que possamos vigiar e aguardar a sua volta. As Escrituras também deixam claro que é normal que estes atos aconteçam, mas que também não seja o fim. Então, para saberes mais sobre esses assuntos, de tal forma que não sejam surpresa para si, de tal forma que saiba como se precaver espiritualmente confiando em Jesus, leia a Bíblia, consulte os livros de Mateus, Lucas, Marcos, inclusive o Apocalipse. Deus deixa em diversas passagens bíblicas aquilo que acontecerá, o que não deve ser surpresa para ninguém sobre a sua vinda. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo no canal do YouTube Shaban DSO. Se ainda não subscreveu, deixe o seu like e subscreva. Muito obrigado. Melhor que encontrar um par perfeito é encontrar vários, pois para cada pé cansado, a Liart tem para si um par de energia que dá gosto a pérolas. Então, quer que ele seja mais homem, experimente ser mais mulher calçando chinelos Liart. Vá já à Fábrica Comercial e adquira o seu par perfeito.